Olá, caríssimos irmãos. Esse talvez é um dos vídeos que eu mais queria fazer, pelo menos até hoje, para poder indicar esse livro. E hoje é com grande alegria que eu quero falar desse tema. Você já deve ter visto na capa do vídeo de hoje, né, porque este livro para mim mexeu muito. Viktor Frankl, ele é responsável pela terceira escola austríaca de psicologia, né? Então ele vem depois de Freud e Adler. Só avisar, eu não sou psicólogo, mas eu li esse livro que eu estou indicando para vocês. E Viktor Frankl teve, em meio aos estudos, em meio às situações de sua vida, aos estudos de psicologia, uma situação muito terrível na vida dele, que ele relata neste livro, que ele foi pego pelos nazistas e foi parar num campo de concentração. Isso é muito interessante porque ele pega aquilo que os anteriores, das escolas anteriores a ele, falavam como se fosse uma finalidade, né? O prazer, no caso de Freud, ou o poder, ou então, vamos dizer assim, né, o ganho, que seria no caso da outra escola. Mas ele discorda e diz assim: olha, isso é um meio, não é um fim. O mais importante de tudo é o sentido que esta pessoa dá para a sua vida. E isso é maravilhoso, porque isso começa a se tocar muito também com a filosofia, que fala da questão teleológica, do princípio e do fim, né? A finalidade das coisas. Isso bate junto de nossa religião, da nossa fé, porque para nós também nós temos essa finalidade. A felicidade do homem, o homem não encontrará felicidade sobre a terra. A felicidade maior dele estará em Deus. Mas existem pequenos sentidos que podem ser, né, feitos, agidos, né, nós precisamos fazer para encontrar em nós esta finalidade que é muito maior, que são as coisas do alto. Nós vivemos aqui nessa terra. E aí ele conta essa história, essa questão do sentido, tendo percebido a reação das pessoas, a forma como cada pessoa agia dentro, né, do campo de concentração. Como era a postura de cada prisioneiro, que eram completamente diferentes uns dos outros. Alguns se rendiam completamente, a ponto de deitarem e já não ligarem nem para as pancadas que recebiam. E não se dignavam, não faziam questão nenhuma de se levantar para executar as tarefas que tinham que fazer de modo compulsório, de modo terrível, né? Enfim, já não ligavam mais para o frio ou para o calor. As suas necessidades eram feitas no mesmo lugar, definhavam. Tinham se entregue totalmente. No entanto, outras acordavam, levantavam, suportavam o sofrimento, suportavam aquela situação, porque de algum modo elas acreditavam que ali não era o final. Olhavam para frente e esperavam que um dia pudessem reencontrar seus familiares. Essas histórias corriam por entre os muitos locais que haviam no campo de concentração. E ele tinha percepção dessa situação que ocorria com diversas pessoas. Veja, o próprio queria reencontrar sua família, queria reencontrar seus pais, queria reencontrar pessoas que amava. Entende? E para mim é surpreendente que ele ainda consegue fazer todo esse trabalho de análise do todo, mesmo diante de uma situação terrível como aquela.
falta comida, falta um bom agasalho, tanto que ele perdeu parte do dedo por causa do frio, e ainda ter de usar às vezes sapato ou uma roupa que não era de acordo apropriado para o seu próprio tamanho, então os dedos poderiam ficar apertados ou extremamente folgados porque ia usar um sapato muito maior. Fora ser judiado no sentido de apanhar, né, de soldado que acordou de mau humor, aí vai lá dá uma coronhada. Ver que pessoas estão morrendo, não há uma certeza de que vai sair. Não existe na cabeça de nenhum ali uma certeza de que vai sair. Na verdade é o contrário, eles acreditam que talvez tudo vai se acabar ali. E então ele faz esse questionamento: se haviam homens como aquele que definhou dentro de sua cama, como é que pode existir um homem como o padre Maximiliano Kolbe? E ele fala do padre São Maximiliano Kolbe. Como é que pode existir um homem desse, tão forte, que olha para a vida do outro, que está dizendo: eu tenho a minha família. Um homem que nem católico é. E o padre olha para aquele homem e fala: não faça mal a ele. Eu vou no lugar dele, eu me sacrificarei por ele. O padre foi Cristo para aquele homem, deu a vida. Ele não o conhecia. Entenda, o padre estava impossibilitado de celebrar missa. Ele não podia. Ele não tinha condições, ele estava preso. Ele estava nas mesmas condições de todos os outros. Ele também, talvez, tinha seus familiares, tinha pessoas que amava aqui fora, gostaria certamente de estar na sua igreja, celebrando missa, aprendendo confissão. Ele não podia, ele não tinha a condição. Naquele momento ele olha para a realidade daquele homem e fala: eu entrarei no lugar dele, pode deixar. Ele quer reencontrar sua família, mas não há esperança de ver a família. Vocês entendem? Entende que não tem esperança de ver a família? O que poderia acontecer de o padre morrer, passar 3 dias, o cara: nós vamos mandar mais gente para matar na câmara de gás, traz aquele cara de novo e manda ele para cadeia. E aí o cara morre na câmara de gás. Porque alguém como o padre vai completamente diferente daquele que definhou e dá a vida e ama profundamente alguém num lugar de que o amor não existe, que não há esperança, só há sofrimento. É a questão do sentido. É a questão de como nós olhamos para as situações. Nós não passamos por isso. Nós não vivemos o Holocausto. Nós não vivemos, por exemplo, o que houve na Ucrânia, o Holodomor, né, de mais de milhões de pessoas terem morrido de fome. Né? A comida não chegou. Stalin não deixou a comida chegar na Ucrânia. E milhões de pessoas morreram. Nós não morremos como muitos cristãos morreram no México, em Cuba. Nós não tivemos os problemas que tantos homens atualmente têm tido por manifestarem a sua fé no Cristo no Oriente Médio. Nós não fomos o padre que levou a facada de um muçulmano lá na França. Nós não passamos por esse tipo de sofrimento. Por mais que queiram tolher algumas coisas, nós ainda temos a possibilidade de falar. Nós ainda temos a liberdade de comprar, de receber, de trabalhar, de ter filhos, de participar de missa, ainda que com as restrições motivadas pela situação atual, mas ainda temos. Ainda temos a possibilidade de ter padres formados. Melhores ou piores que sejam, ainda temos essa possibilidade. Nós ainda temos a possibilidade de chamar pessoas para nos ouvirem pelas redes sociais. Nós ainda temos a possibilidade de evangelizar nas casas, de fazer orações, de continuar com os nossos grupos para as orações,
para trabalhos de caridade. Nós ainda temos essa possibilidade. Mas ainda assim, é muito comum ver em muitos irmãos católicos, participantes da igreja, aquela situação de não ver sentido na vida. Por quê? Porque estão frustradas, porque não conquistaram alguma coisa, não conseguiram o emprego que desejavam, não conseguiram realizar um sonho que tinham, e aí não veem mais sentido. Estão deprimidas, ou frustradas, ou cansadas, ou fatigadas, ou de saco cheio, né, da paróquia, do padre, do trabalho, dos filhos, da família. Então, para encerrar isto, indico o livro Em Busca de Sentido, para que você leia, comece a repensar a sua vida. E pense um pouco no que eu vou falar aqui, que são palavras não minhas, mas do próprio Viktor Frankl, mencionando Dostoiévski. Tive a oportunidade de ler algumas coisas do Dostoiévski e achei sensacional. Na página 89. Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando ficava se conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, está falando do padre São Maximiliano. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe, até o último suspiro, configurar uma vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida, que permite a pessoa realizar valores na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre seu ser. Faz muito que o recluso está privado de realizar valores criativos, ele não tem condição de fazer. Mas não se encontra sentido apenas na realização de valores de criação e experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. E ele termina, depois de fazer mais alguns comentários, né? Será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, e portanto das boas graças e semelhante acaso, quer dizer, você que fica achando que só é bom, só é de Deus quando dá certo na sua vida, quando é errado não é, tá errado, você não está entendendo o sentido das coisas. Uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. Qual é o valor do sofrimento? Caríssimos irmãos, que Deus os guarde.